Supremo Tribunal Federal decidiu por 8 votos a 3 que redes sociais e outras plataformas podem ser responsabilizadas por publicações feitas por usuários. A Corte também definiu novos critérios para as postagens. O último a votar foi o ministro Cássio Nunes Marques e, junto com Edson Fachin e André Mendonça, divergiu da maioria. O que observo é que há uma legislação que atinge os objetivos de bem harmonizar os diversos direitos e garantias fundamentais tratados hoje. E penso também que o Congresso Nacional está, atualmente, debatendo muitos dos pontos e é o ambiente mais adequado para que se travem tais discussões. Nesse sentido, também é meu apelo aos poderes legislativo e executivo para que observem e debatam todas as questões trazidas nesse julgamento. Ante o exposto, pelo meu voto, reconheço a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O que estava em julgamento era o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que foi considerado pela Corte parcialmente inconstitucional. Com a decisão dessa quinta-feira, fica mantida ainda a necessidade de decisão da Justiça nos casos de crimes contra a honra, como calúnia, injúria e difamação. Casos em que basta a notificação privada, um conjunto importante de casos, quando haja crime ou quando haja ato ilícito. Nessas hipóteses, como acaba de anunciar o ministro Toffoli, basta a notificação privada para gerar o dever da plataforma de remover o conteúdo. Nos demais casos, continua-se a exigir ordem judicial. Foi determinado pelos magistrados o chamado dever de cuidado em relação a conteúdos criminosos graves. As redes sociais devem atuar para impedir a circulação de mensagens incentivando atos antidemocráticos, terrorismo, instigação ao suicídio ou automutilação e discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade ou identidade de gênero. E são aqueles temas que a plataforma deve zelar para que sequer cheguem ao espaço público. O algoritmo tem que ser programado para evitar. Que são os casos de pornografia infantil, os casos de violação de feminicídio, casos de atentado à democracia. A responsabilidade é subjetiva, portanto, depende de culpa e de algum grau de relação causal movida causal atribuível à companhia. Eu vejo de uma forma bastante preocupante essa mudança do regime de responsabilização, porque a gente alarga bastante a possibilidade de responsabilidade dessas plataformas. Na prática, o que vai acontecer muito provavelmente é a derrubada, né, de conteúdos que talvez não necessariamente configurem um crime, mas que possam, de alguma forma, ser interpretados como tal e, portanto, no anseio aqui de evitar essa responsabilização, podem também ser derrubados. Confira agora as informações esportivas com Asmar Xavier. Oi, Júlio, um abraço para você, para quem está ligado no Jornal Rio Doce, chegando com as notícias do esporte, a movimentação do futebol mineiro da capital, claro, os dois times da Série A, voltou com tudo. Na última sexta-feira, o Cruzeiro voltou aos trabalhos depois de 14 dias de folga ou de férias para os jogadores. O técnico Leonardo Jardim começa a preparar o time para poder encarar a primeira partida do Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 13. O confronto do Cruzeiro na volta após o Mundial será contra a equipe do Grêmio. Jogo marcado para um domingo às 20h30 da noite no Gigante da Pampulha. Antes disso, o Cruzeiro tem o Vitória Cup, que é um torneio amistoso que acontece em Cariacica, no Espírito Santo. Cruzeiro joga na próxima quinta-feira, às 20h da noite, contra a equipe do Defensa e Justiça da Argentina. E no domingo, o time celeste tem um confronto contra o Banfield, que substituiu o Estudiantes, que acabou não podendo participar devido à Copa da Argentina. Os dois jogos o telespectador vai poder acompanhar aqui na TV Rio Doce, com transmissão na TV aberta, com exclusividade para a nossa região. Bom, e o Galo também voltou após 16 dias de férias. A reapresentação aconteceu hoje à tarde no CT de Vespasiano. O time comandado pelo técnico Cuca, que vai voltar com uma situação muito complicada financeiramente. Atrasos, por exemplo, nas férias dos jogadores. A diretoria busca um investidor para fazer aporte na SAF do Galo.
O Atlético também não vai poder fazer grandes investimentos na próxima janela, que será aberta daqui a 10 dias. A princípio, apenas um volante é a primeira opção, é o grande objetivo do Atlético para reforçar o time para a sequência da temporada 2025. O Galo, que tem oficialmente a primeira partida marcada para o dia 12, na Fonte Nova contra o Bahia, na volta do Campeonato Brasileiro pela 13ª rodada. Dias 17 e 24 tem os dois confrontos dos playoffs contra o Atlético de Bucaramanga da Colômbia. O primeiro fora de casa e o segundo acontece na Arena em Belo Horizonte. Só para a gente dar uma recapitulada, vamos ver na tabela de classificação então. O Cruzeiro no Campeonato Brasileiro é o vice-líder da competição. O time celeste, comandado pelo técnico Leonardo Jardim, objetiva agora assumir a primeira colocação nas próximas rodadas da competição. O Galo fechou a parada para o Mundial de Clubes em 7º lugar. Claro, com o objetivo agora de entrar no G6 do Campeonato Brasileiro na sequência e continuar na busca pela Libertadores e pelo título. Bom, para fechar a nossa participação pela Série B do Campeonato Brasileiro, a rodada 15 foi aberta na quinta-feira. O América foi o time que entrou em campo contra o CRB lá nas Alagoas e conseguiu a sua segunda vitória fora de casa sob o comando do Anderson Moreira e melhorou a sua situação na busca pelo acesso à primeira divisão na próxima temporada. Ontem, o Atlético, jogando em casa, acabou sendo derrotado, perdeu para o Remo por 2-1. O Atlético que tinha vencido fora de casa na rodada anterior à equipe do Goiás pelo mesmo placar. Neste momento, está na vice-lanterna da segunda divisão do futebol brasileiro. É o que tínhamos de esporte aqui no Jornal Rio Doce. Um abraço a todos e até a próxima. E o Jornal Rio Doce de hoje vai ficando por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã.